Existem histórias que atravessam o tempo como se recusassem a desaparecer, histórias que parecem ter sido escritas para lembrar à humanidade que o amor verdadeiro não conhece fronteiras, nem mesmo a fronteira da morte. Antes de qualquer detalhe, a verdade mais impressionante por trás de tudo isso é esta. Um jovem que faleceu aos 17 anos continuou se comunicando com a mãe por quase 4 décadas, enviando cartas que descreviam sua vida no mundo espiritual, seus sentimentos, suas percepções e até orientações para a família. Essa revelação, por si só, já muda completamente a forma como vemos a vida, a morte e a eternidade. E é a partir desse ponto, dessa informação absolutamente extraordinária, que toda a história se desenrola. E agora que você já sabe o ponto mais importante, é um bom momento para você conferir se está inscrito no canal e se já deixou seu like. Assim você não perde nenhum conteúdo que ajuda a compreender melhor a vida espiritual, o amor que continua e os sinais que chegam do outro lado. A história começa com William, um jovem mineiro nascido em Belo Horizonte, em 1924. Aos 17 anos, ainda cheio de sonhos, inquietações e aquela mistura de inocência e coragem típica da juventude, ele decidiu ingressar no exército. Era um garoto comum, como tantos outros, vivendo uma vida que prometia muito pela frente. Mas o destino, às vezes, nos surpreende de maneiras duras e silenciosas. Durante o serviço militar, William desenvolveu um simples calo no pé. Algo corriqueiro, aparentemente insignificante. Só que, naquela época, os recursos médicos eram limitados, os cuidados de saúde eram precários e tudo que hoje seria tratado com facilidade podia se tornar uma ameaça verdadeira. A infecção se agravou, avançou e logo se transformou em gangrena. Não houve tempo, nem condições adequadas, para reverter o quadro. William faleceu ainda muito jovem, em 1941, deixando uma mãe devastada, uma família desestruturada e um futuro interrompido de forma brusca. Mas a morte dele não foi o fim. Pelo contrário, foi o começo de algo que ninguém imaginava. Apenas um mês depois de sua partida, William enviou sua primeira mensagem à mãe. Uma carta psicografada. Uma carta cheia de afeto, lucidez, maturidade espiritual e uma serenidade que não combinava com a curta vida física que tivera. E ali, naquela primeira mensagem, sua mãe percebeu que seu filho não estava perdido, nem distante, nem apagado. Ele estava vivo, de outra forma, em outro plano, mas vivo. A partir desse momento, as cartas se tornaram frequentes. E essa comunicação continuou até 1980, quando a própria mãe desencarnou. Foram quase 40 anos de diálogo entre dois mundos. Em um dos trechos mais emocionantes dessa história, William começa dizendo: "Querida mamãe, peço ao seu bom coração que me abençoe e rogo a Deus que nos ajude a vencer suas lutas de sempre." As palavras carregavam um amor tão profundo que pareciam vir de alguém que nunca realmente partiu. Ele dizia que acompanhava a mãe, que a observava atravessar o perigoso mar das provas, e que continuava ao lado dela, sustentando-a quando lhe faltavam forças no leme da vida. Era como se, mesmo em outro plano, ele permanecesse filho, cuidadoso, atento, protetor. E havia algo ainda mais tocante. William parecia compreender a dor da mãe com uma profundidade impossível de ser fingida. Escrevia: "Para o espírito materno, as nuvens do horizonte dos filhos são sempre mais pesadas e mais tristes." Essa frase traduz, com perfeição, aquilo que só uma mãe sente. A dor do filho pesa 2 vezes, uma por ele, outra por ela mesma. Entre suas mensagens, William também falava do irmão Wilson, que enfrentava problemas com bebida. Ele pedia à mãe que o ajudasse a melhorar, lembrando que a vida humana é aprendizado constante e que as escolhas trazem consequências espirituais inevitáveis. Dizia que Wilson, agora casado e pai, tinha responsabilidades sagradas e deveria honrá-las. É impressionante como suas palavras soavam maduras, como se ele tivesse se tornado uma espécie de conselheiro espiritual da própria família. E se a história de William já é profundamente emocionante, ela não está sozinha. Muitas outras famílias encontraram consolo em mensagens vindas do além através das mãos de Chico Xavier. Um dos casos mais conhecidos é o do pequeno Rangel, um menino de 3 anos que faleceu após cair de bicicleta. Seus pais, Célia e Aguinaldo, afundaram num sofrimento quase insuportável, até que, 1 ano após a tragédia, receberam a primeira carta psicografada da criança. E o mais impressionante, a carta tinha características infantis. Era escrita como alguém que estava começando a aprender a ler e escrever. Palavras simples, frases curtas, erros típicos da alfabetização. O espírito dizia: "Querido papai Aguinaldo e querida mamãe Célia, eu estou vivo e vou crescer, estou aprendendo a escrever só para dizer que não morri."
É impossível imaginar o impacto disso no coração de pais que acreditavam ter perdido o filho para sempre. A verdade é que todas essas histórias, as de William, as de Rangel, as do professor Arthur Joviano, que também enviou inúmeras mensagens após sua partida, compõem um mosaico espiritual de esperança. Elas reforçam a ideia de que a vida não termina com o último suspiro e que o amor não se desfaz quando o corpo se despede. Cada carta psicografada é um sopro de continuidade, um lembrete de que os laços verdadeiros não pertencem apenas à terra. E falando em continuidade, me conta nos comentários, você já viveu algo que te fez acreditar na vida após a morte? Às vezes, compartilhar algo assim abre caminhos de consolo para outras pessoas que estão passando por dores parecidas. A dor de uma mãe nunca desaparece simplesmente porque o tempo passou. Ele pode até suavizar alguns contornos, mas jamais apaga a ausência de um filho. Foi por isso que as cartas de William se tornaram algo tão sagrado para aquela família. A cada nova mensagem, a mãe sentia que podia respirar novamente. Era como se alguém acendesse uma lamparina dentro de uma casa escura. Por menor que fosse a chama, ela iluminava tudo ao redor, e era o suficiente para seguir mais um dia. Com o passar dos anos, as cartas ditadas por William começaram a revelar algo ainda mais profundo, um vínculo que se fortalecia mesmo após a morte. Ele não escrevia apenas para consolar. Escrevia para orientar, sustentar, alertar, amparar espiritualmente aqueles que amava. A cada novo texto, sua maturidade se tornava mais evidente. Ele falava como alguém que agora compreendia os bastidores da vida, os motivos das dores, os ciclos de provas, os compromissos espirituais que cada um carrega sem perceber. Era como se, do outro lado da existência, William tivesse encontrado um ponto de vista ampliado e, a partir dele, enxergasse com clareza aquilo que sua família ainda tentava decifrar no escuro. Uma das mensagens mais marcantes desse período foi sobre o irmão Wilson. Ele pedia, com carinho e firmeza, que o rapaz reconsiderasse seus hábitos, especialmente o uso frequente de bebida alcoólica. Não era uma crítica dura, mas uma advertência fraterna. William explicava que a vida humana é um curso espiritual permanente e que ninguém passa por ela impunemente quando se desvia do que realmente importa. Ele dizia que o fardo de Wilson não era apenas dele agora. Havia uma esposa, havia um filho, havia sonhos que dependiam da sua lucidez. Era quase como se o adolescente de 17 anos tivesse se transformado num mentor adulto, alguém capaz de compreender que cada escolha cria raízes profundas na própria alma. E, enquanto escrevia essas advertências amorosas, William também falava de esperança. Ele dizia que via, no futuro, possibilidades de acertos, reconciliações, vitórias internas e externas. Para ele, nada estava perdido. Nada era definitivo. Cada espírito tinha a chance de recomeçar, de refazer, de despertar para um caminho melhor. E talvez essa fosse a parte que mais confortava a mãe, porque ela já não carregava apenas saudade, agora carregava ferramentas para sobreviver à saudade. Mas a história de William era apenas uma entre tantas que cruzaram a vida de Chico Xavier. Quando se fala em cartas psicografadas, quase sempre as pessoas imaginam um fenômeno extraordinário, distante, raro. Mas, para quem viveu aquilo de perto, para quem viu o rosto de mães transformado pela leitura de uma nova mensagem, não se tratava de espetáculo, mas de cura. E um dos casos mais comoventes nesse contexto foi o de Rangel, o garotinho que caiu da bicicleta aos 3 anos. É difícil imaginar uma dor maior do que perder um filho pequeno. A vida, nesses casos, parece se partir em duas. O antes que era cheio de possibilidades e o depois que é um território desconhecido, cheio de silêncio e perguntas que ninguém sabe responder. Célia e Aguinaldo, os pais de Rangel, mergulharam nesse vazio. E então, quase um ano após a tragédia, numa reunião espírita simples em Uberaba, Célia ouviu algo que mudaria seu destino emocional. Um médium que estava sentado ao seu lado virou-se para ela e disse com naturalidade: "Seu filho está aqui. Ele corre de um lado para o outro, como se estivesse brincando. E agora ele está escrevendo uma carta com a ajuda do avô." Aquilo foi como um raio atravessando a cortina de desespero. Célia mal conseguia respirar. E, quando Chico Xavier começou a ler a carta que teria sido ditada pelo menino, ela sentiu que algo dentro dela se realinhava. O modo como a carta foi escrita surpreendeu a todos. Frases simples, palavras curtas, erros típicos de quem ainda está aprendendo. Era como se Rangel estivesse mesmo tentando dominar a escrita do outro lado. Ele dizia: "Sou eu, o Tetel. Estou vivo. Vou crescer. Estou aprendendo a escrever só para dizer que não morri." E, ao final, confessava que estava cansado de fazer letras, como toda criança que está se familiarizando com cadernos e lápis.
A naturalidade da linguagem encantava. Não havia teatralidade, não havia frases rebuscadas, não havia palavras que não pertenciam a uma criança de 3 anos. Havia inocência. E inocência não se falsifica. Para os pais, aquele momento não foi apenas emocionante, foi libertador. Era como se seu filho dissesse: eu continuo sendo eu. Só mudei de lugar. Esse tipo de experiência não transforma apenas quem recebe a carta. Transforma quem presencia. A sala inteira muda, o ar muda, a forma como as pessoas encaram a vida muda. Porque todos acabam percebendo que a morte não tem o poder que imaginam. Ela não apaga, não destrói, não silencia. Ela apenas desloca. E, nesse deslocamento, os laços permanecem firmes. Assim como permaneceram os laços do professor Arthur Joviano, que também enviou mensagens após sua partida, orientando a família, compartilhando detalhes pessoais, comentando eventos íntimos e mostrando que continuava acompanhando cada passo dos seus entes queridos. Essas histórias, quando reunidas, formam uma espécie de testemunho coletivo. Não estamos sozinhos. Não estamos desconectados de quem amamos. Ninguém desaparece. Ninguém deixa de existir. O amor, quando é verdadeiro, encontra sempre um jeito de continuar. E já que estamos falando de continuidade, aproveita e me conta. Você já teve algum sonho, sinal ou sensação que fez você acreditar que alguém que já se foi ainda tenta te acompanhar? Às vezes, abrir esse tipo de conversa aqui ajuda outras pessoas que estão procurando conforto e compreensão. Conforme os anos se passavam, ficava cada vez mais evidente que as cartas psicografadas não eram apenas mensagens isoladas de consolo, mas fragmentos de uma realidade maior. Cada relato, cada linha, cada detalhe parecia costurar um entendimento mais amplo sobre a vida espiritual e sobre a forma como os vínculos afetivos sobrevivem à morte física. E talvez por isso essas histórias continuem tocando tantas pessoas até hoje. Elas falam de amor que não acaba, de presença que não se dissolve, de vínculos que permanecem. A história do professor Joviano é um grande exemplo disso. Diferentemente de William e de Rangel, que desencarnaram jovens, ele era um homem com uma trajetória longa, sólida, marcada por serviço, educação e compromisso com a formação moral e intelectual das crianças. Educador respeitado, nascido em 1862, liderou uma das primeiras grandes reformas no ensino primário de Minas Gerais. Sua vida foi dedicada ao conhecimento, e sua responsabilidade por aqueles que ensinava parecia ter sido carregada até o plano espiritual. Quando ele faleceu, em 1934, sua família sofreu profundamente, como qualquer família que perde um pilar. Mas não estavam preparados para o que viria. Um período em que poderiam reencontrar, através das cartas psicografadas, um fragmento vivo daquela presença tão marcante. As cartas do professor não eram apenas conselhos vagos ou frases genéricas. Pelo contrário, eram mensagens extremamente pessoais, ricas em detalhes da vida humana, histórias de família, lembranças específicas, e até mesmo referências a eventos recentes que só os familiares conheciam. Isso surpreendia ainda mais porque, ao final de cada carta, a assinatura vinha idêntica, exatamente igual à que o professor deixava nos documentos oficiais enquanto estava encarnado. Esse detalhe, para muitos, era a prova mais contundente de que algo grande estava acontecendo ali. Numa das cartas mais lembradas, o professor escreve: Meus caros filhos e queridos netos, seja a paz de Deus a alegria de vocês todos. A saudação, tão característica dele, era seguida por um relato emocionante. Dizia que, no dia do aniversário de Maria, havia permanecido ao seu lado quase o dia todo, enviando votos de amor e pedindo a Deus por sua saúde e tranquilidade. E completava dizendo que, à noite, uma amiga da família, Helena, havia trazido flores. Maria não viu as flores, mas recebeu o perfume no coração. A profundidade poética dessa frase era tão marcante que alguns familiares choraram imediatamente. Não era apenas uma lembrança. Era uma descrição espiritual, metafórica e real ao mesmo tempo. Eles sabiam que Maria havia sentido uma paz inexplicável naquela noite. E agora, lendo a carta, percebiam de onde aquela sensação havia vindo. Mas talvez o trecho mais impressionante fosse outro. Agora que vocês se dispõem a viagens novas, fiquem convencidos de que repartirei o tempo entre as duas zonas opostas, norte e sul. Ele fazia referência direta aos planos da família de viajar, algo que Chico Xavier não tinha como saber. Mais ainda, mencionava que aquela situação se repetia, assim como na primeira viagem que haviam feito à Fortaleza, anos antes. Aquilo mexeu profundamente com todos ali. Não era apenas um espírito descrevendo lembranças antigas. Era alguém que ainda acompanhava todos os passos da família, literalmente.
A família ficou tão tocada com o conjunto dessas cartas que decidiu reunir todas elas no livro Sementeira de Luz, uma obra de centenas de páginas, que se tornaria um marco na literatura espírita. E, enquanto a história do professor ganhava corpo, outras famílias também encontravam conforto nas mensagens recebidas. É impossível calcular quantas vidas foram reerguidas apenas pelo fato de saberem que seus entes queridos não estavam perdidos. A psicografia não oferecia apenas mensagens, oferecia esperança. Devolvia às pessoas a chance de respirar novamente sem que o peso da saudade esmagasse a alma. E tudo isso se conectava às histórias de William e Rangel de um modo quase simbólico. Eram vidas tão diferentes, um jovem soldado, uma criança pequena e um professor idoso. 3 trajetórias completamente distintas, 3 pontos de partida que não se cruzavam no plano físico. Mas, espiritualmente, todas as cartas apontavam para o mesmo destino: o amor continua. E não é apenas poético dizer isso, é literal. O modo como esses espíritos descreviam suas rotinas, suas sensações, seus aprendizados, revelavam um aspecto pouco compreendido da vida após a morte: a continuidade da consciência. Eles falavam de adaptação, de estudo, de trabalho, de progresso. Falavam de familiares que os acolhiam ao chegar no plano espiritual. Falavam de responsabilidades, não apenas com suas próprias histórias, mas com as pessoas que deixaram na Terra. E havia algo ainda mais profundo. Eles carregavam uma compreensão ampliada sobre o sofrimento humano. Pareciam enxergar com clareza aquilo que nós, encarnados, vemos apenas como sombras. Entendiam as dores, os medos, os vícios, os impulsos, as quedas, os arrependimentos e os recomeços com uma lucidez que apenas quem já atravessou a fronteira da morte poderia ter. Não é à toa que tantas dessas cartas continham conselhos, advertências, recomendações amorosas para os vivos. William pedia ao irmão para mudar de vida. Rangel confortava os pais dizendo que estava vivo e crescendo. O professor Joviano acompanhava as viagens da família e enviava flores invisíveis, cujo perfume só podia ser sentido pela alma. E cada uma dessas mensagens formava um elo, um caminho de mão dupla entre mundos diferentes, mas não separados. À medida que os relatos se acumulam, fica difícil ignorar a força desse fenômeno. O leitor mais cético tenta explicar racionalmente. O leitor mais sensível se emociona. E aqueles que já perderam alguém sentem, no fundo do peito, uma esperança acesa, aquela sensação quase indizível de que a morte não tem o último capítulo. E já que estamos falando de histórias que atravessam fronteiras, me conta. Existe alguém que você gostaria que ainda pudesse lhe mandar uma carta? Às vezes, só de expressarmos isso, algo dentro de nós encontra um caminho mais leve para seguir. À medida que mergulhamos nessas histórias, percebemos que o fenômeno das cartas psicografadas não pode ser compreendido apenas como um ato isolado de comunicação entre 2 mundos. Ele representa algo muito maior: a persistência do afeto, a continuidade da consciência e a certeza de que o amor segue trabalhando a favor da vida, mesmo quando a morte tenta impor silêncio. E talvez seja por isso que tantos relatos, vindos de famílias totalmente diferentes, apresentem um fio condutor tão semelhante: o reencontro. Um detalhe curioso é que, ao longo dos anos, algumas pessoas que vivenciaram esses momentos com Chico Xavier relatavam que a energia nos ambientes mudava antes de uma carta chegar. Não eram fenômenos sobrenaturais espetaculares, como muitos imaginam. Pelo contrário, era algo sutil, quase imperceptível para quem não estivesse emocionalmente envolvido. Alguns diziam que sentiam um calor repentino, como se alguém tivesse acendido uma luz interna. Outros relatavam um arrepio suave, não de medo, mas de presença. E sempre havia aquele silêncio peculiar que antecede algo importante, como se um sopro diferente atravessasse o ambiente. A família de Célia, mãe de Rangel, viveu várias dessas sensações. Quando a primeira carta foi recebida, 1 ano após a morte do menino, ela dizia que teve a impressão de sentir o filho correr ao redor dela, como costumava fazer quando era vivo. Não havia som, não havia imagem, mas havia movimento, uma espécie de impulso amoroso que atravessava sua pele e ia direto para o coração. E quando, mais tarde, ouviu o médium sentado ao seu lado dizer: "Seu filho está aqui, correndo, e vem lhe abraçar toda hora, agora ele está escrevendo com a ajuda do avô", ela soube que aquela sensação não havia sido fruto de imaginação. Havia sido encontro. Chico Xavier, nesses momentos, atuava como uma ponte. Uma ponte simples, discreta, profundamente respeitosa. Ele não dramatizava, não fazia espetáculo, não atraía para si o protagonismo. Pelo contrário, tentava se apagar para que a mensagem brilhasse.
Muitos que estiveram presentes em suas reuniões relatam que ele parecia assumir uma postura de humildade tão autêntica que a própria presença dele funcionava como uma espécie de tranquilizador espiritual. Era como se dissesse, sem palavras, não tenham medo. O amor está aqui. E essa atitude gerava um contraste notável quando comparada com a intensidade emocional de quem recebia as cartas. A mãe de Rangel, por exemplo, quase não conseguia respirar. O pai, Aguinaldo, tremia as mãos. Era como se o coração deles, que havia ficado fechado desde o acidente, finalmente se abrisse um pouco para o mundo novamente. E abrir o coração depois de uma dor desse tamanho exige coragem. Uma coragem que, muitas vezes, nasce de apenas uma frase: eu não morri. Esse tipo de amor, simples, direto, infantil, tem uma força que o mundo raramente reconhece. Mas quando atravessa o tempo e o espaço, como no caso daquela carta, ele se torna quase sagrado. É como se a inocência da criança, tão abruptamente interrompida no plano físico, pudesse florescer livremente no plano espiritual. Rangel dizia que estava aprendendo a escrever, que queria voltar quando pudesse, que estava cansado de fazer letras. E quem lê isso sente não apenas emoção, mas também verdade. Porque a verdade espiritual não é pomposa. Ela é simples. O caso do professor Joviano ilustra o outro extremo da experiência espiritual, o da consciência ampliada. Enquanto a criança se comunica com espontaneidade e alegria, o professor escreve com profundidade, elegância e clareza. Suas cartas mostram alguém que não apenas observa sua família, mas compreende seu momento evolutivo. É como se tivesse encontrado, após a morte, uma perspectiva mais alta da montanha da existência. Ele sabia onde cada um estava emocionalmente, para onde estavam indo e quais desafios precisavam enfrentar. O trecho em que fala da viagem da família é um bom exemplo disso. Ele menciona a organização dos preparativos, relembra os detalhes da viagem anterior, reforça que estará presente dividindo seu tempo entre duas zonas opostas, norte e sul. Essa frase, para muitos, poderia ser apenas poética. Para a família, era prova de companhia espiritual. E, na verdade, esse é um ponto muito importante da narrativa espírita. A ideia de que ninguém caminha sozinho, mesmo quando acredita estar só. A presença espiritual, para muitos, não se manifesta em fenômenos extraordinários. Ela se manifesta em sensações, intuições, coincidências significativas, sonhos vívidos, encontros que parecem guiados, momentos de calma inesperada ou até aquela lembrança repentina que surge no momento exato em que mais precisamos. E quando alguém recebe uma carta psicografada, esses pequenos sinais muitas vezes começam a se conectar, formando um mosaico de sentido. Há relatos de mães que dizem que, dias antes de receberem uma carta, sonharam com os filhos sorrindo, chamando, abraçando. Há relatos de pais que sentiram uma paz diferente nos dias anteriores ao encontro com Chico Xavier. Existem casos em que luzes se apagaram ou acenderam sozinhas, perfumes sutis invadiram ambientes ou músicas significativas começaram a tocar sem que alguém tivesse planejado. Para muitos, tudo isso pode ser apenas coincidência. Mas, para quem viveu, costuma ser certeza. E é aqui que as histórias de William, Rangel e do professor Joviano se unem num ponto essencial. Todas mostram que a vida espiritual não é um lugar estático, onde as almas ficam adormecidas ou distantes. É um espaço vibrante, ativo, cheio de aprendizado e continuidade. Lá, cada alma segue seu processo, sua jornada, suas descobertas. E, ao mesmo tempo, permanecem conectadas àqueles que deixaram na Terra, não por obrigação, mas por amor. Porque o amor, no fim das contas, é o único laço que realmente atravessa dimensões. E aproveitando que estamos falando de laços que continuam, me diga nos comentários, qual dessas histórias mais tocou seu coração até agora? Às vezes, quando compartilhamos o que sentimos, acabamos ajudando outras pessoas que também precisam enxergar que não estão sozinhas em suas saudades. Quando observamos essas histórias reunidas, William, o jovem soldado que continuou amparando a mãe por quase 40 anos, Rangel, o menino de 3 anos que voltou para tranquilizar os pais, e o professor Arthur Joviano, que manteve sua postura amorosa e orientadora mesmo após a morte, percebemos que não se trata apenas de fenômenos isolados. Trata-se de um testemunho coletivo sobre a permanência da vida. Há algo de profundamente humano e profundamente divino nessas narrativas que desafia qualquer tentativa de reduzi-las a acaso ou ilusão. E talvez a parte mais bonita desse conjunto seja o fato de que nenhum desses espíritos voltou para impressionar, assustar ou provar algo. Eles voltaram para amar. Voltaram porque, de alguma forma,
Compreenderam que aqueles que ficaram precisavam desse toque invisível, dessa ponte, dessa palavra que chega quando o coração está mais frágil. A verdadeira essência dessas cartas está na delicadeza, não no espetáculo. O caso de William exemplifica isso de forma extraordinária. Ele não escrevia como um espírito preocupado em provar sua existência. Ele escrevia como um filho preocupado com a mãe. Suas palavras sempre traziam uma mistura de carinho e maturidade que acalentava, mas também orientava. Ele sabia das lutas que ela enfrentava, sabia do medo, das noites de choro, da tentativa de ser forte para o restante da família. E por isso escrevia com tanta ternura, para aliviar o peso que ela carregava e lembrá-la de que não estava só. Sua mãe, com o passar dos anos, aprendeu a viver de um jeito diferente. O luto nunca desapareceu completamente, mas foi sendo transformado. Não era mais um luto escuro, sufocante. Era um luto iluminado pelo consolo que recebia. A cada carta, ela se reerguia um pouco mais. A cada mensagem, ela encontrava sentido para continuar. E essa transformação interior é, muitas vezes, o verdadeiro propósito das comunicações espirituais: recuperar a esperança. A história de Rangel, por outro lado, toca em uma ferida ainda mais sensível: a perda de uma criança. É um tipo de dor que parece insuportável porque interrompe não apenas uma vida, mas um futuro inteiro. Os pais de Rangel viram seus sonhos serem esvaziados repentinamente. De repente, a casa ficou silenciosa demais. Brinquedos parados demais. Quartinho arrumado demais. A ausência de Rangel era tão grande que parecia ocupar todos os espaços. Quando a carta chegou, sem aviso, sem preparação, foi como se uma parte do mundo deles girasse de volta para o lugar certo. A ideia de que o filho ainda estava vivo em outro plano, aprendendo, crescendo, sendo amparado pelo avô e pela tia, transformou o desespero em saudade suportável. Não apagou a dor, mas mudou sua forma. Agora havia sentido, havia vida do outro lado da morte, havia continuidade. E há algo profundamente comovente no modo como Rangel falava. O espírito de uma criança carrega uma pureza que nenhuma explicação humana pode reproduzir. A forma como ele dizia "estou aprendendo a escrever só para dizer que não morri" é de uma simplicidade tão avassaladora que toca qualquer coração, mesmo de quem nunca viveu uma perda semelhante. Esse tipo de frase é como um abraço espiritual, pequeno, mas capaz de aquecer a alma inteira. Já o professor Joviano nos mostra outra dimensão da vida espiritual, a da lucidez. Suas cartas tinham profundidade, sabedoria e uma visão ampla sobre a vida terrena. Ele parecia compreender o que seus familiares precisavam ouvir, quais medos precisavam ser dissolvidos, quais caminhos precisavam ser trilhados. E fazia isso sem impor, sem autoritarismo, sem dogmas. Era orientação amorosa, como um pai que continua guiando os filhos mesmo depois de ter cruzado a fronteira da existência física. O modo como ele descrevia acompanhar as viagens da família, como dividia o tempo entre norte e sul, como trazia flores invisíveis que só podiam ser sentidas pela alma, tudo isso revelava um espírito atento, presente, participativo. Alguém que, longe de se afastar depois da morte, se aproximou ainda mais. E quando reunimos todas essas narrativas, o que começa a surgir não é apenas um relato sobre psicografia, mas uma nova compreensão sobre o que significa existir. Percebemos que a consciência não se apaga com o último batimento do coração. Ela se transforma, se amplia, se liberta. E, nesse processo, ela continua amando. É impossível não pensar em quantas pessoas no mundo carregam saudades profundas, acreditando que nunca mais serão vistas, ouvidas ou sentidas por quem já partiu. Quantos pais dormem abraçados ao travesseiro porque não podem abraçar o filho? Quantas mães olham para a porta esperando uma presença que não chega mais? Quantos irmãos tentam ser fortes, escondendo uma dor que os corrói silenciosamente? Quantos filhos choram pela ausência dos pais? Quantos avós deixam um vazio que ninguém sabe preencher? E, de repente, histórias como essa surgem para dizer: ninguém está realmente perdido. A vida continua, apesar da dor, apesar da saudade, apesar da morte. Talvez, por isso, essas mensagens toquem tanto. Porque elas carregam aquilo que mais buscamos, a certeza de que o amor não morre. Talvez mude de endereço, talvez mude de forma, talvez mude de plano, mas nunca deixa de existir. E agora eu queria que você, que está me ouvindo, respirasse fundo por um instante. Pense em alguém que você ama e que já não está mais aqui fisicamente. Pense em um momento especial, em uma lembrança que aquece o coração. Não dói lembrar, dói esquecer. E é por isso que as histórias espirituais são tão importantes. Elas nos devolvem a permissão de lembrar sem medo, lembrar com afeto,
lembrar com esperança. E aproveitando esse momento tão íntimo, tão profundo, aproveita para verificar se você está inscrito no canal. Muitas pessoas que acompanham os vídeos não percebem que ainda não se inscreveram, e quando ativam as notificações passam a receber conteúdos que realmente confortam, esclarecem e ajudam a viver com mais fé e serenidade. Se puder, confira aí agora e ativa o sininho para não perder nada. E me conta também nos comentários, qual dessas histórias mais transformou seu olhar sobre a vida espiritual? Às vezes, uma simples partilha abre caminhos de cura para outras pessoas que estão precisando ouvir exatamente o que você tem a dizer.